Decepcionante esse final, hein? Não gostei desse Jon Snow não, hein? Olha... Doutora, vamos falar do outro Jon Snow? Eu não gostei desse não. Você quer falar do médico? Do médico, isso, do médico, não do Reino Norte. Mas o médico, ele fala, é o pai da epidemiologia, né? Então eu acho mais interessante o pai da epidemiologia do que o Rei do Norte. Tá certo. O Rei do Norte não teve tanto ibope, né? Não teve não. Tá bom. Né? Então, a epidemiologia, ela tá ligada num tripé, né? Aonde você tem o diagnóstico da situação de saúde de um lado, né? Através da investigação etiológica, chegando numa determinação de risco, né? Mas isso daí a gente consegue utilizar para entender até as epidemias e pandemias que a gente teve até ultimamente, né? Olha, Mário, o que acontece é que, na verdade, a gente precisa, muitas vezes, usar exemplos, né? Exemplos facilitam o entendimento, né? Então, por exemplo, numa epidemia, você tem, numa determinada cidade, como Londres, uma epidemia de cólera, Sim. que foi o que Jon Snow estudou. Você tem ali uma área específica, que foi Londres, num determinado espaço de tempo, foi durante um período de tempo. Então é importante na epidemiologia você definir local, definir tempo e definir qual é a população sobre a qual você está estudando, você está avaliando, você está fazendo o diagnóstico de uma situação, você está fazendo a investigação da etiologia ou dos fatores etiológicos que compõem aquela situação, porque você precisa definir, determinar qual é o risco sob o qual aquela população está. Então, vamos lá, a gente falou da cólera na Inglaterra no tempo de Jon Snow. Sim. Mas vamos falar de Maricá na pandemia de Covid. Agora uma pandemia, né? Bem diferente do que uma epidemia, né? É aí que entra a história. O que acontece? Com a globalização, nós perdemos a possibilidade de restringir algumas coisas a determinadas áreas geográficas. Na verdade, as pessoas viajam, o mosquito pega avião, né? O rato vai de navio. Não tem mais fronteira. Na verdade, não tem mais fronteiras. Assim como a informação não tem fronteiras, as doenças também perderam muitas das suas barreiras naturais. As dificuldades geográficas que existiam para a disseminação de certas doenças para outros ambientes e outros povos, deixou de ser um problema. Então, na verdade, passou a ter um canal, digamos, de disseminação muito maior. Então, uma doença, um agravo ou até um evento de saúde pública numa cidade na China pode trazer um problema para a gente. Poder pode. Na verdade, a gente tem os conceitos, a gente estuda. É um surto, porque é um número pequeno de indivíduos num determinado tempo, tem, digamos, uma dimensão menor. Né? É uma epidemia, já envolve um grupamento maior, já pega mais de um bairro, mais de uma cidade, mais de um estado. Agora, nós já vivemos a realidade agora, recente, e não tão recente, mas ainda vigindo a pandemia de AIDS, né? Onde você tem indivíduos portadores do vírus no mundo inteiro, e você sabe que essa distribuição ainda acontece de uma forma aleatória e não controlada. Por quê? Porque relações sexuais, pessoas se relacionando, cada vez mais aplicativos de relacionamento, as pessoas viajam para ir conhecer outras pessoas. Sim. Saem de um país para o outro. De um estado para o outro, às vezes de São Paulo para o Rio de Janeiro e vice-versa. Exatamente. Né? Então, assim, com essa questão, né, a gente precisa estar atento ao fato
de que, na realidade, hoje, a epidemiologia, ela ganha uma importância ainda maior quando a gente entende que ela vai estabelecer o nível de risco dessa população ou dessas populações para uma determinada situação epidemiológica, para uma determinada situação de saúde, para o risco de uma determinada ocorrência em termos de saúde. Então, você quer dizer que o monitoramento, ele é o norte da epidemiologia? Você poderia dizer isso? Hoje em dia, monitoramento faz parte da raiz da epidemiologia. Sem monitoramento, nós não temos condições. Então, quando nós estabelecemos uma rede de vigilância que tem por finalidade justamente detectar precocemente essas ocorrências de interesse da saúde pública, por quê? Porque o indivíduo é muito importante, mas o indivíduo está dentro de um coletivo. E o indivíduo dentro de um coletivo pode significar a disseminação de um determinado problema, de um determinado agravo. Então, com isso, a gente observa que é importante estabelecer o diagnóstico etiológico do indivíduo. Porque, dependendo do que seja que está cometendo esse indivíduo, ele pode se transformar num risco dentro do coletivo. Então, o monitoramento, me vem outra informação na cabeça, que seria os dados. Porque você monitora dados. E esses dados, eles têm que ser acessíveis e fidedignos. Como que a gente consegue isso? Essa é uma questão importante. Porque informações chegam e elas são tabuladas e arrumadas para serem dados. E esses dados precisam ser analisados. E é dessa análise que a gente estabelece risco e toda essa situação da saúde, todo esse diagnóstico de saúde. E como é que a gente obtém essas informações? Diretamente no produtor das informações, diretamente na população, diretamente nos locais, diretamente na comunidade. Se eu não consigo obter as informações de forma clara, correta, eu vou ter dados distorcidos e eu vou chegar a conclusões equivocadas. Então, você quer dizer que a epidemiologia, ela faz parte do dia a dia de qualquer unidade de saúde, seja ela primária, secundária ou terciária? Na realidade, ela faz parte da vida de todos nós, cidadãos. Os profissionais de saúde, as unidades de saúde em todos os seus diferentes níveis de complexidade e de responsabilidade sanitária, tem, digamos, a premissa do entendimento dessa importância e tem a responsabilidade, né? Então, existe uma legislação que diz que todo profissional de saúde é, por lei, responsável pelo fornecimento de dados, pelo fornecimento de informações fidedignas, capazes de identificar riscos dentro da população, agravos, doenças ou situações de interesse de saúde pública. Mas, de um modo amplo, todo cidadão, na verdade, tem o direito, o dever, a responsabilidade de reportar situações que ponham em risco a população, de um modo geral. Eu achei bem mais interessante do que a série, porque a série final eu não gostei, não. Tadinho do Jon Snow. Né? Tadinho. Então tá. Vamos lá.